Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho divulgado nas minhas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Facebook, algumas biografias, algumas vidas que nos trouxeram uma inspiração e que realmente me causam admiração. Algumas pelo fato de elas terem sido expoentes na sociedade, no mundo, e outras por terem escrito livros, por terem inventado coisas, ou seja, fizeram a diferença de alguma maneira. Logicamente, nós sabemos, nós não somos perfeitos. As pessoas que eu retrato, eu busco trazer delas aquilo que de melhor eu entendo que elas deram para a sociedade, para a comunidade, para o mundo. Né? Logicamente que se nós formos buscar as falhas das pessoas, nós não vamos escrever sobre nenhuma delas, porque nós, como humanos, falhamos. Então, eu gostaria que vocês olhassem muito mais por essa perspectiva quando estiver avaliando aquilo que eu estou falando. E eu gostaria de começar hoje por uma personagem que, para mim, foi fantástica, muito jovem, né? É a Malala Yousafzai, um nome bastante difícil para nós aqui brasileiros, não é verdade? A Malala nasceu em 1997, ela está hoje com 22 anos de idade. Aliás, na semana passada, ela conseguiu concluir o curso dela de filosofia na Universidade de Oxford, lá da Inglaterra, do Reino Unido. Ela nasceu no Paquistão e é interessante um pouco a história dela e até a história da cultura do país, porque culturalmente, quando nasce uma criança naquele país, se for menina, não recebe visita. Olha que interessante isso na cultura. Apenas são parabenizados os pais quando nascem meninos. Né? Então, aí, quando nascem meninos, sim, os pais são parabenizados. Mas o pai da Malala, ele era um professor, né? E ele também tinha uma escola, né? E ele gostava muito de estimular a Malala a gostar de algumas matérias, de algumas disciplinas importantes, como a física, a literatura, a história, também a política. E ele pregava uma coisa, ele conseguia educar a Malala de tal maneira que ela se voltasse um pouco contra as injustiças sociais, principalmente aquelas que estavam vivendo ali o seu país. Quando ela tinha os seus 10 anos de idade, naquele território onde ela vivia, imperava o Talibã. O Talibã é aquele grupo ativista que causava o terror ali naquela região, e também depois eles passaram para o resto do mundo. Né? E o importante aqui é dizer que eles não queriam que ninguém estudasse, então eles obrigavam a que todas as escolas fechassem. E aquelas escolas que não queriam fechar, eles explodiam, dinamitavam. Então eles não queriam que permanecesse essas escolas aí abertas. Mas quando a Malala tinha 12 anos de idade e ela ia para a escola, o que ela fazia? Ela escondia o uniforme dentro de uma mochila, para que ela não fosse aí atacada, não fosse espancada pelos membros do Talibã. Vejam que situação, não é? Então, com isso, ela conseguia também frequentar a escola. E ela tinha um blog, né? Com 11 anos de idade, ela tinha um blog onde ela enfatizava que as meninas deveriam ir à escola, que as meninas deveriam estudar. Né? E quando ela tinha 12 anos, que eu falei para vocês, é que ela escondia a roupa na mochila para poder ir na escola. Né? Dentro desse contexto todo, ela passou a ser muito conhecida, principalmente pelos membros do Talibã. E, num certo momento, isso aconteceu em 2012, né, porque em 2010 ela já começava a receber aí ameaças, inclusive ameaças de morte. Mas em 2012 ela estava voltando da escola com seu ônibus, dentro do seu ônibus, e aí os membros do Talibã pararam o ônibus, fizeram perguntas para as pessoas que estavam ali, quem era a Malala, as pessoas não responderam, ou seja, fingiram que não conheciam a Malala, mas eles sabiam quem ela era, né? Até por fotografia e tudo mais, e a reconheceram dentro do ônibus. E ao reconhecerem, deram 3 tiros
e esses tiros atingiram a cabeça de Malala. Foi uma situação muito difícil, porque ela ficou em estado grave, ficou por um período ali no Paquistão, e depois ela foi removida para a Inglaterra, onde ela conseguiu, então, sobreviver e recuperar-se. Agora, o interessante de tudo isso é que, mesmo passando por essa experiência, ela ficou mais forte. Aliás, a experiência deu muito mais força para ela. E depois dessa gravidade, as convicções dela em relação da luta pela educação, a luta para fazer com que as meninas, principalmente as meninas, pudessem estudar, isso se acentuou mais ainda. E aí ela se tornou uma porta-voz de uma causa, né? O direito à educação. Então, ela entendia que as meninas tinham direito à educação, as meninas precisavam estudar. E em 2000, no ano de 2013, ela foi convidada a discursar na Organização das Nações Unidas. Fez um discurso lindo, onde ela colocou claramente os objetivos dela e como ela gostaria que as meninas, principalmente do seu país, se dedicassem aos estudos, tivessem a liberdade de dedicar aos seus estudos. Mas ela acabou incentivando meninas do mundo todo, né? Então, ela tornou-se, inclusive, depois, a mais jovem, isso aconteceu em 2016, a mais jovem ganhadora de um prêmio Nobel. Então, é uma menina fantástica, como eu falei lá no começo, ela, na semana passada, dia 19 de junho de 2020, ela recebeu o seu certificado de conclusão, né? Ou seja, ela concluiu o curso dela de filosofia na Universidade de Oxford. Ela merece o nosso respeito, não merece? Minha admiração pela Malala.